Estamos aqui com mais um Entre Mares Cast e o tema de hoje, aqui a gente está para falar de cultura, de vida real. E o tema é moda, né? A gente quer pensar, né, assim, né? Como é que, quando a gente se veste, o que a gente está dizendo ao mundo? E para responder essa pergunta, as nossas três convidadas hoje são a Júlia, que vocês já conhecem de outros episódios, a Laura também, e a gente está com uma nova convidada, que é a primeira vez que vem no Entre Mares Cast, mas que esperamos que não seja a última, que é a Sol, a Solange. Tudo bem, podem começar se apresentando, então, na ordem inversa. Eu me chamo Solange, eu sou de Antônio Carlos, aqui do interior da Grande Florianópolis, na verdade. Aos 14 anos, eu fui para os Estados Unidos trabalhar como modelo. Fiquei entre os Estados Unidos, morei um pouquinho em Nova York, morei um pouquinho em Paris. Conheci mais de 30 países por causa do trabalho, né? De ir fazer trabalhos e faz o trabalho e volta, né? E também, nos últimos 3 anos, fiz curso de filosofia online. Voltei a morar no Brasil pouco antes da pandemia e estou morando, então, em Floripa. Laura? Alguns já me conhecem, eu sou a Laura, tenho uma relação com a moda, né? Porque quando eu tinha 16 anos, em 2009, eu abri uma loja junto com a minha família e permaneci nesse negócio por 10 anos. A loja ainda existe, mas eu tomei outros rumos e hoje eu sou publicitária, especialista em gestão de marcas e gosto de pensar a moda como uma parte de quem nós somos, né? Não tem como desintegrar aquilo, que é um pouquinho de quem nós somos também, comunica. Eu sou a Júlia, sou casada, mãe de 3 filhos e eu gosto de moda. Eu gosto de me vestir bem, de aprender a me vestir bem. É isso aí, né? Nós sempre nos comunicamos, né? Sempre nos comunicamos em tudo que nós fazemos. E o vestir não é diferente. Então, por que falar de moda não é algo superficial, gente? Por que falar de moda não é futilidade? Vamos lá. A moda, apesar de parecer algo fútil, ela comunica muito mais de quem nós somos, né? Pensa que um corpo nu não fala tanto quanto um corpo vestido. Então, a moda ela é o externalizar da nossa essência. E aí, por que ela não é uma futilidade? Porque ela vai trazer dignidade para nós. Pensa lá no início da criação do mundo, quando, com o pecado original, o homem se sentiu envergonhado, o que Deus fez? Deus novas vestes para eles. Então, é isso que é o papel da moda e da roupa em si, da vestimenta, na nossa vida, é trazer dignidade para a gente. Mas aí, a gente vai ter que, com a nossa liberdade, como Deus nos dá liberdade, a gente tem que escolher, né? O que é o melhor para mim. E aí, vai toda uma questão de estilo, de tendências, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Moda diz, às vezes, como a gente se sente, né? Às vezes, se eu talvez acordo um pouco mais, talvez não tão animada, eu vou vestir algo mais voltado para uma cor talvez mais fechada. Se eu estiver muito animada, eu vou colocar um colorido, né? Algo mais vivo. Comunica, né? Tem a ver com sentimento também, né? Com Isso. aquilo que nós queremos expressar, ou talvez não, né? Hoje eu quero me esconder, então vou ir no mais básico, vou ir no mais... Tem a ver com a beleza também, né? Sem dúvida, sim. Eu, como professora de língua portuguesa, professora, eu logo fui pesquisar o que é moda. Moda é comportamento, né? Definição, assim, lá no dicionário. E expressa um comportamento atual. Então, é interessante a gente olhar para a moda agora e ver o que está acontecendo na nossa realidade que está se expressando na moda, né? E aí, por isso que é o perigo, assim, a gente pode ficar na moda, a gente deve olhar para qual é a referência que a gente precisa ter para se vestir bem, né? Essa sempre foi a minha questão como leiga
aqui, eu sempre procurava assim, tá, eu vou vestir de acordo com o que tá na moda, eu vou lá na loja e escolho o que aparece na vitrine, ou eu vou procurar dentre as peças ali que eu encontrei na loja, algo que é mais perene, assim, porque eu também gosto muito de estudar arte e eu tava lendo hoje de manhã um livro sobre belas artes que fala que a arte, assim, que a gente tem... A arte, ela é o fazer, né? É algo que a gente fabrica. Uma obra de arte é algo que está fora da gente, já está feita e acabada. Mas aí é interessante, se a arte, ela faz parte do ser humano, ou, assim, se ela está ligada diretamente a quem fez essa arte, ou não. Então, puxa, a gente olha ali uma roupa, ela exprime quem a gente é ou não? Ela vai ter um significado? Qual é o significado que ela traz, assim, para o mundo? Qual a informação que ela traz para o mundo, né? E ela pode ter um significado que é muito próprio daquele comportamento daquela era atual, ou não. Ela pode ter um significado perene, que é algo mais, assim, que é belo, né? E não depende de uma informação daquele momento, algo que vai passar depois. Eu procuro sempre, numa peça de roupa... de forma bem simples, assim, eu não estudo muito, não sei muito de moda, assim, né? Eu estudo um pouco só. Procuro peças que são clássicas. Mas a gente tá falando sobre moda, né? Então eu acabo não indo muito na moda, indo mais no que é clássico, porque eu acho que exprime mais quem eu quero ser, assim. E me preocupa um pouco, na verdade, como o comportamento atual da sociedade nesse momento. E eu quero trazer de volta o sentido da vida, até em como eu me visto. Deu pra entender? Falando, né, dessa moda da moda como comunicar-se, né? Assim, é uma forma de comunicação. Todo mundo, quando acorda de manhã, veste alguma coisa. Né? Já acorda, vai vestir, né? Vai sair de casa, vai vestir. Então, é um ato que todo mundo faz, né? E quando a gente fala que a nossa proposta, né, de transformar o ordinário em algo extraordinário, né? E a gente gravou um episódio recente sobre a santificação do trabalho, falando, né, da excelência técnica naquilo que a gente faz. Então, qualquer ato humano, ele pode ser excelente. E quando a gente olha para essa busca pela excelência, né, o comunicar, a gente pode melhorar. Eu vejo até você posta, né, tem o seu Instagram, Júlia, e coloca muito sobre a forma certa, né, de falar. Sim. Então, que a gente tem formas e formas de se comunicar verbalmente, né? Sim. E a moda, ela vai além da comunicação, ela vai da simbólica ali também, né? Então, o que eu quero comunicar, né? Que eu consigo transmitir valores através da minha forma de vestir, e o que as marcas, porque às vezes a gente vê, né, fala... a Solange já desfilou para a Chanel, né? E, por exemplo, né, que uma Chanel transmite, né? Tem a bolsa, mas tem tantos outros objetos que são característicos. Você olha para aquilo e fala, é uma Chanel, né? Você até trouxe uma para a gente, quem não sabe o que é, né? A gente sabe que a gente olha e caracteriza aquela marca. E as pessoas não seria diferente, né? A gente também gera algum tipo de presença a gente vai gerar com a nossa forma de se vestir, certo ou errado? O que você pensa sobre isso, Solange? Eu achei legal que você estava falando, aí me veio a palavra autoconhecimento, né? Que é muito importante a gente se conhecer para então conhecer o nosso estilo, para então a gente poder vestir-se de acordo com a nossa essência, assim, né? Eu fiz a coloração com a irmã da Laura. E também cheguei a fazer com outra pessoa. E daí descobri assim, que o meu estilo é mais tradicional, esportivo, um pouco romântico. E aí vamos dizer que cada marca tem um próprio, assim, né? Umas são... bem mais clássicas, umas são mais sexy e umas a gente se identifica mais, outras menos. Já teve marcas que você se identificou e outras que não? Isso parece que eu sou um personagem? Né, essa questão do personagem, de você estar ali, mas eu não estou muito confortável com aquilo, né, com aquela peça e tal.
A primeira marca para quem eu desfilei foi para Calvin Klein. E ali foi confortável, assim, porque tem as peças bem mais casuais, assim, né? Eles têm roupa íntima, né? Então, tem um conforto, assim. E uma marca, assim, que, nossa, isso não é pra mim. E agora? Olha, uma marca que eu, talvez, por muito tempo, eu tive vontade de desfilar, de trabalhar para eles, mas que eu nunca cheguei a fazer, são os desfiles com lingeries, assim, né? Lingeries, roupas íntimas, assim, mais. E no mundo da moda tem aquela coisa, assim, da marca grande e tal. E por um tempo eu tive vontade de trabalhar para eles. Mas ao mesmo tempo que tinha essa vontade, eu não conseguia me ver tão confortável lá dentro, no desfile, assim, né? Então... A Sol me contou, e eu acho que é importante compartilhar, porque esse sentimento que nós temos, tá? Tem coisas que talvez o mundo diz que é bom, né? Que brilha os nossos olhos, mas eu sei que não é para mim, que tem alguma coisinha que fala que não é para mim. E seja na moda ou talvez no trabalho, enfim, outra realidade, é importante lembrar, assim, por que isso não era para mim? Por que você sentia que não era para ti? O que teus pais falavam? Qual era a bagagem que você tinha que te dizia? Aquela passagem do topless que você não fez, acho que é importante falar. Sim. Na minha primeira viagem para os Estados Unidos, estava confirmada para um editorial, se eu não me engano era para a Vogue francesa, com o Mário Sorrenti, com o fotógrafo Mário Sorrenti. E daí tinham o editorial era vários modelos, todos de jeans, vestindo jeans, e seria cobrindo os seios, né? As meninas cobrindo os seios. Tinha meninos e meninas. E daí, eu ali com 14 anos, quando eu fiquei sabendo que era assim o trabalho, eu decidi que eu não ia ficar, né? Que eu não ia fazer. Então, eu conversei com a agência, mesmo sendo uma revista de grande nome, o fotógrafo também. Para mim não fazia sentido fazer aquilo naquele momento, né, pela idade e tal. E então eu fui embora. Isso é uma coisa que eu acho que é importante trazer, porque pensando em moda, tem roupas que são para mim e tem roupas que não são para mim. E isso tem muito a ver com aquilo que eu acredito que são os meus valores, que talvez naquela época com 14 anos a Sol não fazia ideia, assim, por que eu não quero? Poxa, olha, é uma oportunidade que talvez vai alavancar muito rápido, mas por que ela decidiu não fazer aquilo? Porque não condiz com quem ela é, com talvez aquilo que ela quer mostrar para o mundo, que são os valores, que é talvez aquilo que ela tinha muito forte da família, né, do que o pai, do que a mãe iam falar, mas não no sentido de, nossa, não, isso é muito ruim, mas de, não, eu sei do meu valor, eu sei que eu posso alcançar um espaço e sem precisar de um topless, sabe, sem precisar mostrar todo o meu corpo, porque uma pessoa bem vestida, e a Coco Chanel falava muito isso, né, vista-se mal e notarão vestido. Vista-se bem e notarão a mulher. Então, a moda ela tem essa importância, né, de trazer o melhor ou o pior de si, de expor o melhor ou o pior de si. E aí, pegando um gancho aí, né, vamos trazer aqui o positivo da moda. Tá. Né? Como é que a moda pode ajudar a gente a trazer o melhor da gente? Boa. Vamos lá. Olha, eu acho que a moda pode nos ajudar a enxergar quem a gente é, como a gente estava falando, né? Quando a gente usa bem. Por exemplo, eu também fiz a coloração pessoal. Eu comecei a estudar. Antes de fazer a coloração pessoal, eu comecei a estudar para poder ir para trabalhar bem. Porque eu ia trabalhar com uma roupa que eu tinha achado linda na loja, mas quando eu chegava lá, eu estava incomodada, eu não sabia o que era. E aquilo ali, eu prestava atenção, não no meu trabalho, mas eu prestava atenção em como eu estava me vestindo. Então, quando eu comecei a usar as roupas a meu favor, né, eu vi que eu tinha um estilo que aquilo fazia sentido para mim. Nossa, eu nem esquecia a roupa. Não, e as pessoas notavam
me notavam. Tá. Nossa, como você tá bonita, nossa, como você tá bem, nossa, como você é elegante. E o que aconteceu é porque simplesmente eu me sentia bem no que eu estava vestindo. Era uma roupa bonita, sim, era uma roupa bonita, mas é porque as pessoas não precisavam nem notar a minha roupa. Até tem uma história muito engraçada, porque uma vez eu estava no mercado com a minha filha, e ela falou assim, mamãe, por que aquela moça tá usando uma roupa de criança? Por que tá uma roupa pequena pra ela? Ou seja, a minha filha, ela não viu a moça. Ela viu que tinha alguma coisa errada naquela roupa. Falou, tem alguma coisa ali que tá desproporcional, que não tá cabendo. Ou seja, é interessante como a criança, no olhar inocente, né, ela logo percebe. E agora, outras pessoas, várias que ela conheceu, ela olhou pra pessoa, a roupa ajudou tem outras que ela fala assim, mamãe, como ela parece uma princesa, né, então assim, é muito, muito legal ver o ponto de vista das crianças, assim, e como a roupa pode ajudar a gente realmente transparecer a princesa que nós somos, assim, até filhas de Deus e, assim, e também, ou pode fazer um desserviço, né, mas como a pergunta foi, como é que ela pode nos ajudar, favorecer, eu vejo assim, né, que ela pode nos ajudar. A moda vai impactar nas nossas relações profissionais e humanas. Ela vai impactar, né? Assim, com certeza, um desfile, por exemplo, com uma marca que tem a ver com aquilo que a Sol acredita, traz muito mais confiança, né? Para você ir e vir, ou uma foto, talvez uma sessão de fotos, né? Com você não se sentindo um personagem, mas entendendo o propósito daquilo, com uma marca que tem valores, né, que pensando mais em marcas, que tem uma comunicação clara, que tem valores alinhados com os teus.